Estamos de volta e hoje converso com um empresário e consultor no ramo de educação corporativa com foco em tecnologias móveis, o Gilberto Russo. Ele já nos contou aqui que ele atuou em muitas áreas, mas foi se realizar mesmo com a sua própria empresa de treinamento e sendo palestrante sobre o assunto. Agora, nós vamos falar sobre os benefícios, malefícios das tecnologias móveis e vamos também começar agora, Gilberto, pedindo a você que coloque para a gente aqui aquilo que você acha que é muito importante que o nosso telespectador saiba em relação a isso e que nem faz ideia que isso exista. A telefonia móvel associada às tecnologias 3G e agora o 4G que está chegando, nos permite fazer coisas que são, para muitas pessoas, inimagináveis. Quais? Eu costumo usar, por exemplo, na palestra eu conto um caso que aconteceu comigo. Em 2009, a minha filha estava fazendo intercâmbio no Canadá. E eu tinha o costume, como nós tínhamos um fuso horário de 6 horas de diferença, eu sempre que eu chegava na empresa às 2 horas da tarde, eram 8 horas da manhã em Vancouver, onde ela ficava. Quando eu ligava a tela no meu computador, eu tinha no meu computador, e tudo que eu vou te contar agora é gratuito. Nada do que eu vou te falar é pago. Tudo isso as pessoas podem ter gratuitamente. O que acontecia? Eu ligava a tela no meu computador e eu acessava uma página do Google, Google Maps, e no Google Maps eu costumava ver os ícones daqueles amigos meus que estavam num determinado ciclo e que nós já tínhamos previamente nos permitido ver. No que eu ligava o computador, eu via sempre a minha filha numa determinada velocidade movimentando-se com um ícone que tem uma foto dela, que é a foto do perfil dela no Google, e eu via ela se movimentando entre a casa que ela morava, que ela ficava na casa de uma família, fazendo intercâmbio, até o colégio. Dependendo da velocidade que ela se movimentava, eu sabia se ela estava indo de carro ou se ela estava indo a pé. Porque era relativamente próximo. Muito bem. Num certo dia que eu cheguei, eu abri aquilo e vi que o dela não estava online. Falei, bom, deve ter desligado. Mas para garantir, eu aumentei um pouquinho o alcance e aí eu percebi que a minha filha estava online, mas ela estava a 180 km de Vancouver. Aí eu imediatamente eu chamei ela de graça, porque existem formas de você fazer ligações para telefones celulares no exterior de graça e não é nada ilegal, é utilizando uma tecnologia VoIP. E existem várias operadoras espalhadas pelo mundo para isso. Enfim, eu chamei ela e ela disse assim, não pai, eu estou agora fazendo uma excursão hoje. Nós estamos fazendo uma excursão. E por isso que eu estou aqui, era em Whistler, uma cidade. E ela falou, quer ver pai, eu vou te mostrar. Ela estava conectada em 3G. Com o smartphone dela, ela tem um canal de televisão dela. E qualquer pessoa hoje pode ter um canal de televisão. O canal de televisão é um canal web, onde tem, evidentemente, recursos mais limitados, mas que servem, por exemplo, foi o principal utilizado pelo Obama nas últimas eleições. Ele utilizava esse canal web, só que ele já tinha, o serviço dele já era pago, porque ele tinha mais de 5, 10 milhões, eu não me lembro exatamente, de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então, para isso, você já paga. Mas para um número limitado, para um uso pessoal, você não paga nada. E aí, o que ela fez? Ela abriu a câmera do smartphone dela, acessou o canal, conectado a uma rede 3G, eu sentado no meu escritório, e fazendo a excursão com ela. Assistindo o que estava acontecendo naquele momento ao vivo. Como detalhe, ainda eu podia fazer um chat com ela na tela, e as pessoas que estivessem assim no canal dela, poderiam falar com ela. Então ela se transmitia ao vivo de qualquer lugar do mundo. Porque na internet você não tem distância. Não. A internet é uma rede mundial de computadores onde todos se encontram. Perto, então, essa possibilidade existe, as pessoas não exploram isso. E é uma coisa assim, aberta e gratuita. O melhor de tudo, né? Você não precisa... Sem dúvida, sem dúvida. É mais ou menos parecido o que aconteceu quando caiu, há um tempo atrás, o meteoro que caiu lá na Rússia. Algumas daquelas imagens eram gravadas, outras estavam sendo transmitidas por tipos de serviço na internet, ao vivo o tempo todo. Então é possível você ter isso sim, uma transmissão. É um dos exemplos. Pois é, e não tem mais distância até para as famílias, né? Não existe. As mães não precisam ficar mais desesperadas e descabeladas quando os filhos vão estudar fora. Isso é ótimo. De forma nenhuma. Existem outras coisas, por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje as pessoas conhecem, fazem pouco uso e não entendem como isso poderia gerar, agora falando do lado mais profissional, apesar que esse que a gente falou poderia ser um lado profissional, por exemplo, se um
engenheiro quer acompanhar uma obra. Isso. Fala para um funcionário ir até a obra, fazer toda a filmagem, ou um corretor de imóveis que quer vender um apartamento em Miami para alguém que está no Brasil. Faz a apresentação ao vivo para a esposa do empresário que pode estar passeando em outro lugar do mundo e para o empresário que está no escritório. Então, é possível isso. Multipessoas, né, um número maior de pessoas assim. Existe uma coisa chamada QR Code. Falam-se QR Code. São os quadradinhos que nós vemos agora em embalagens de produtos diversos e estampado em camiseta. Existem várias formas. Um quadradinho cheio de pontinhos pretos, quadradinhos pretos, onde aquilo traz uma mensagem criptografada. Se você pegar um seu smartphone com um programinha instalado gratuito e mirar lá, ele vai trazer para você uma mensagem. Até aí fica uma coisa muito vaga. O que poderia ser? Poderia ser remetido a um vídeo dentro do YouTube para poder assistir uma campanha promocional. Muito bem, já vai ficar mais fácil então. Em vez de você colocar aquele endereço todo do YouTube impresso numa página de revista, você colocaria o QR Code. Mas existem formas de se gerar vendas através de um QR Code. O que gera uma venda hoje nos tempos atuais? As pessoas fazem uso muito da rede social e faz o social commerce, que se fala. Isso. É o comércio social, aqueles que fazem a venda para a loja. Quem faz a venda para a loja? Eu digo sempre que o melhor vendedor de uma empresa é um cliente satisfeito. Por quê? Porque no momento que eu disser para você... Boca, né? Exatamente, no momento que eu disser para você sobre algum restaurante, eu não sendo dono, nem tendo nenhum tipo de envolvimento com ele, você vai dar muito mais crédito ao que eu estou falando. O Gilberto, amigo meu, falou que é uma propaganda do próprio restaurante, com certeza. Exatamente. O QR Code, por exemplo, ele permite que você faça hoje com a sua empresa o seguinte: você imagina que você tem um certo produto na tua empresa, uma loja de roupas, onde você vai colocar lá algumas pilhas de roupas e na frente de cada modelo daquelas roupas você vai colocar um QR Code. A pessoa que vier à sua loja e que estiver antenada, ligada, ela vai ver aquilo e vai gostar. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o smartphone dela e vai fotografar aquilo, vai mirar. Aquele QR Code vai jogar ele para um like dentro da página do próprio usuário, dizendo gostei no Facebook. Ele acabou de fazer uma propaganda da roupa daquela loja para toda a rede de amigos dele, gratuitamente. E eu, como tenho mais crédito com os meus amigos do que a própria loja, falei para meus amigos, essa calça aqui que está sendo vendida aqui é muito legal, o preço está muito legal. Enfim, a propaganda já está inserida lá. E eu fiz uma propaganda daquilo. Então, o interessante da tecnologia... Os empresários precisam aprender, né, a lidar com tudo isso. É o que nós falamos na palestra. As coisas estão aí, o que falta em vocês agora é a imaginação de como utilizar aquilo de acordo com a tua necessidade no teu negócio. E pode ser no âmbito profissional ou comercial ou pessoal. Então, as pessoas, o que falta nas pessoas são duas coisas. Primeiro, conhecer o que existe e segundo, adaptar aquilo à sua necessidade e criar. Hoje nós vivemos um momento de criação. As coisas estão aí, você tem que criar, você tem que imaginar como que aquilo pode te ajudar. Acompanhar tudo isso, não acompanhar a tecnologia é muito difícil. Tem que ser realmente um especialista para te dar uma consultoria, não é? Dá vontade de contratar o Gilberto, viu? Para uma consultoria. Como que eu vou vender meus livros, minhas palestras? É verdade. Porque tem coisas que a gente desconhece que são espetaculares. São. Espetaculares. E como eu te falei, tudo isso que eu estou te contando aqui é de graça. Que maravilha. Não custa nada. No seu site, a gente tem como pegar algumas dicas para poder... Sim, nós disponibilizamos... Pelo menos conhecer, né? Nós disponibilizamos no site os links para você poder assistir algumas dessas palestras que eu faço. Eu disponibilizo isso no YouTube. Então, no meu site você encontra isso. Link para o YouTube. Exatamente. No meu site também tem um link onde você vai poder clicar e você vai ser direcionado ao ISU. ISU é um serviço de catálogos online. O que é isso? Eu fiz o meu e te explico já como é que é. Vou dar um exemplo de uso. Imagine, por exemplo, que você é uma florista e você cria arranjos bonitos daquilo que você faz. Muito bem. Hoje, ter uma homepage já não é tão mais importante quanto era no passado. Continua sendo importante. Só que uma homepage, ela te traz mais detalhadamente tudo que você faz. As imagens, as informações que devem ser mais direcionadas e sucintas, elas trabalham muito no Facebook. Mas o que faz o ISU? Você prepara um catálogo hoje, por exemplo, em Word, com alguns dizeres, com algumas fotos, e você vai lá e prepara aquilo. Ou se você tiver um pouco mais de conhecimento, pode fazer aquilo num Core ou alguma coisa. Transforma-se aquele arquivo num PDF e sobe-se para um servidor chamado ISU, issuu.com. issuu.com. É isso aí, ISU.
Quando você sobe aquilo, você já criou seu login e senha, aquilo que você subiu, o site transforma num catálogo que você vai virando com a mão, se for num tablet, ou você pode também com o seu mouse, e aquilo vai virando um livro, e você vai folheando aquilo. Eu criei, por exemplo, como você me perguntou se eu tenho para disponibilizar, eu criei lá, no ISU, é gratuito, você entra e baixa um catálogo com mais de 50 aplicativos que eu considerei interessante e que são os de mais impacto quando as pessoas conversam comigo. Está lá, isso está disponível nas lojas, mas eu fiz apenas um compilado. Então, se você entrar no gilbertorusso.com.br, procura o ISU, na primeira página, clica, e lá você vai poder fazer o download disso e poder usufruir. E constantemente eu posso fazer as alterações necessárias, inclusão e exclusão de aplicativos, sem nenhum custo, porque não existe mais impressão. Então, em 2 minutos eu entro, mudo o que tem que mudar e já está atualizado. Inclusive é o tema das minhas palestras. Minhas palestras são palestras que elas têm que estar sempre sendo atualizadas, uma vez que eu trabalho com tecnologia. Aliás, você deve ler muito, né? Eu vivo de informação. Com certeza. Gilberto, nosso tempo está acabando. Eu quero te pedir que dê algumas dicas aos nossos telespectadores em relação a controle no uso dos smartphones, dos tablets, de toda essa tecnologia móvel, porque tem pessoas que estão exagerando, né? Tem pessoas que nem educação elas já têm mais, né? Estão no restaurante, estão comendo, mas ao mesmo tempo ninguém conversa com ninguém, só fica ali com o seu aparelho. Eu fui funcionário de empresas que me obrigavam a estar o tempo todo conectado, o tempo todo trabalhando em horário de almoço, em finais de semana e até às vezes em férias. O que eu digo é o seguinte, foi bom, por um lado, porque foi onde eu pude fazer um pouco da minha história e chegar onde eu cheguei. Mas eu diria que hoje em dia você consegue fazer o uso inteligente dessas tecnologias sem precisar abandonar a sua vida pessoal, social. Eu participo algumas vezes de algumas reuniões e eu acho assim incrível que eu estou falando, chegou a minha vez de falar, eu vejo pessoas naquele momento olhando para baixo, na mesma mesa de reunião que eu estou, digitando e, enfim, eu não sei o que é que estão fazendo, estão mandando e-mail, se estão lendo um SMS, seja lá o que for. Tem se tornado um vício muito grande. Eu já fui esse tipo de pessoa e trabalho com isso, então eu era muito mais ligado. Eu uso os smartphones e os tablets de uma forma que eu chamo de uso inteligente dessas ferramentas. E o uso inteligente dessas ferramentas está em primeiro saber o quanto eu devo utilizá-los. A maior inteligência que se compõe nisso é saber quanto eu posso utilizar ou quanto eu devo utilizar sem que eu abandone o que é principal. Eu sempre digo que o maior entendimento, universalmente falando, entre os homens é o diálogo. E não é o texto, é o diálogo. Portanto, conversar, olhar nos olhos, falar, transmitem emoções e transmitem mensagens que nem sempre um texto vai poder transmitir. Então eu diria isso, para vocês que fazem uso dessa forma constante, estão se alienando do mundo, não esqueçam, o relógio não para, o tempo está passando. E às vezes um olhar de um lado transmite muito mais emoção, transmite uma mensagem muito mais legal do que um texto. É isso. Maravilha, é isso mesmo. Muito obrigada, Gilberto, foi muito bom. Tenho certeza que você despertou a vontade de muita gente de aprender mais, de conhecer mais também o seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado, eu. Para você entrar em contato com o Gilberto Russo, acesse, vamos passar novamente, www.gilbertorusso.com.br. Você viu como é importante seguir o nosso coração, insistir em nossos sonhos? O Gilberto Russo, em sua trajetória profissional, passou por várias mudanças até encontrar seu verdadeiro caminho. E com isso, é claro, o sucesso. Quando a gente ama o que faz, nossos olhos brilham e a nossa energia irradia confiança. Agora, para que você alcance seus objetivos, é preciso muito foco e disciplina. Tem que saber, tem que ser inteligente, como o Gilberto falou. Por isso, aproveite os maravilhosos benefícios das tecnologias móveis que estão aí ao seu dispor, mas controle o seu impulso de usá-las compulsivamente, porque o seu tempo vale ouro e tempo não volta. Estamos finalizando o programa de hoje e eu convido a assistir pelo próprio site da TV Mundi os programas que já foram ao ar, com temas que são verdadeiros toques de despertar em sua vida. É só acessar a galeria de vídeos que fica na página do programa Eliana Barbosa e Você. E quando puder,
passeie em meu site www.elianabarbosa.com.br. Muita motivação para o seu dia a dia. Abraços muito felizes e até o nosso próximo encontro.